Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu vou estar gravando alguns vídeos, certo? Resolvendo as listas e a prova do semestre passado. Nesse, eu vou resolver a primeira questão da lista 3. Só lembrando que tudo que eu fizer aqui, eu já mandei no grupo da monitoria. Já enviei para vocês as propriedades e também os passo a passo. Então, tudo que eu fizer já tem lá. Então, recomendo que depois vocês deem uma olhada, certo? E aí eu vou iniciar a primeira questão da lista 3. Resolva as derivadas abaixo. O item A. Primeira coisa que a gente faz para resolver questões de derivadas é identificar que eu estou fazendo a derivada. Nesse caso, a gente tem y, certo? Igual e a função. Como que eu identifico que eu estou fazendo a derivada? A gente coloca uma linha na frente da letra. Por exemplo, nesse caso, como a gente tem o y, então eu coloco o y, linha, certo? Sempre que vocês verem essa linhazinha em cima, significa que é a derivada. Se for fx, é a mesma coisa. Se tiver f' de x, significa que eu estou fazendo a derivada do f de x, entendeu? Tanto faz usar y, usar f de x. Se tiver essa linhazinha, significa que é a derivada. Então, a primeira coisa que eu faço é identificar que eu estou fazendo a derivada. Y'. Para qualquer questão de derivada, sempre a gente começa derivando de fora para dentro. Como assim, de fora para dentro? A gente vai ter a função, né? E aí eu vou derivar ela de fora para dentro. O que é que eu tenho fora? Eu tenho o 3, que é o expoente. Então, eu vou começar a derivada pelo expoente. Nesse caso, eu vou aplicar a propriedade da regra da cadeia. O expoente cai, multiplicando toda a função, certo? No caso, vai ficar 3 vezes, aí eu repito toda a função. O expoente cai multiplicando tudo. Depois que eu fiz isso, aí eu subtraio 1 aqui do expoente. No caso, se o expoente é 3, fica 3 menos 1. 3 menos 1 fica 2. Então, ficou com 2 no expoente. Pronto. Por que a gente diz deriva de fora para dentro? Primeiro, eu fiz a derivada do que está fora, né? Que é tudo isso aqui, que é a regra da cadeia. Agora, eu vou derivar o que está dentro do parêntese. Vou fazer a derivada do 2x ao quadrado. Aí, do mesmo jeito, aqui a gente tem um expoente. De novo, a regra da cadeia. O expoente cai, multiplicando toda a função. Nesse caso, vai ficar 2 vezes 2, que é 4, né? 4x. E aí eu subtraio 1 do expoente. Vai ficar 2 menos 1, vai ficar 1. Aí ele não aparece. Mais, certo? O sinal eu repito, mais. Derivada de 5x. Se vocês repararem, aqui a gente é como se tivesse 1 no expoente, né? Só que ele não aparece. Então, para qualquer derivada que a gente não tiver o expoente, a derivada vai ser o número que está acompanhando o x. Ou seja, derivada de 5x vai ser o 5. Aí agora o menos, eu repito. A derivada de 1 é uma constante, né? E o que é uma constante? Se você olhar e não tiver x, significa que é uma constante. Então, a derivada da constante é 0. Então, a derivada de 1 é 0. Se vocês observarem, ficou aqui menos 0, não foi? Então, se eu quiser, eu posso parar no 5, certo? Eu não preciso colocar que a derivada da... Eu não preciso escrever a derivada da constante, que é menos 0. Posso parar no 5.
beleza? E aí, essa fica a nossa resposta. Como o professor pede para fazer só a derivada, né? Resolva a derivada. Ele só quer a derivada, então a gente não precisa resolver essa função. Como ele só pede a derivada, geralmente a resposta vai ser só uma linha, que é justamente da derivada. Não precisa resolver. Agora o item B. O item B, do mesmo jeito. Eu identifico que eu estou fazendo a derivada. Certo? Coloco a linhazinha indicando que é a derivada. E aí do mesmo jeito, eu vou derivar de fora para dentro. Eu vou olhar. O que é que eu tenho fora? Eu tenho esse 3 bem aqui, né, no expoente. Do mesmo jeito, faço a regra da cadeia. O expoente cai multiplicando toda a função. Então vai ficar 3 vezes. Aí eu repito toda a função. Depois que eu fizer isso, aí eu subtraio 1 aqui do expoente, né? Caso a gente tenha 3, vai ficar 3 menos 1. Caso vai ficar 2. Pronto, derivei o que tem fora. Agora eu vou fazer a derivada do que está dentro. Se vocês observarem aqui dentro, a gente tem uma multiplicação, certo? Então eu vou fazer uso da propriedade da multiplicação. Como é a propriedade da multiplicação? Derivada da primeira. Quem é a nossa primeira? Lembra? A primeira e a segunda. Então a gente faz a derivada da primeira. No caso, é essa função. Derivada da primeira. Então eu vou derivar a primeira. Derivada de 2x ao quadrado. Vai ficar 4x. Mais derivada de 5x, 5. Então, ó, derivada da primeira vezes a segunda, que aí nesse caso, a segunda eu só repito. Do jeito que tá aqui, eu só vou repetir. Como a gente tem uma multiplicação, então fica mais a primeira. É do mesmo jeito. Só repito a primeira. Vezes a derivada da segunda. Aí eu vou pegar a segunda e vou fazer a derivada dela. No caso, a derivada de x ao cubo. Do mesmo jeito. O 3 é um expoente cai multiplicando toda a função. Vai ficar 3x. Aí eu subtraio 1 do expoente. 3 menos 1, 2. Então fica 3x ao quadrado. Menos derivada de 1. 1 é uma constante. Então vai ficar derivada da constante é 0. Aí do mesmo jeito. Aqui, se vocês observarem, ficou menos 0. Então, se eu quiser, eu não preciso colocar o 0. Eu posso parar aqui no 3x ao quadrado. Certo? E assim fica a resposta do nosso item B. A gente deriva de fora para dentro. Faz primeiro a derivada do que tem fora, que é o expoente. Depois faz a derivada do que tem dentro. Como a multiplicação, a gente faz derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. É sempre esse o passo a passo, certo? Agora vamos para o item C. Do mesmo jeito, identifico que eu estou fazendo a derivada. E eu vou derivar de fora para dentro. O que é que eu tenho fora? Tenho 2 no expoente.
Então, eu faço a regra da cadeia. O 2 cai multiplicando toda a função. Vai ficar 2 vezes. Eu repito tudo do jeito que está aí. Depois que eu repetir, aí eu subtraio 1 do expoente. Vai ficar 2 menos 1, fica 1. Então ele não aparece. Vezes. Agora eu vou fazer a derivada do que está dentro do parêntese. Se vocês observarem, aqui dentro, a gente tem uma divisão. Aí eu vou fazer uso da propriedade da divisão. Eu faço a derivada da primeira. A primeira sempre vai ser a de cima. E a segunda sempre vai ser a de baixo, certo? Primeira, segunda. Então, vamos lá. Derivada da primeira. Vou fazer a derivada de 10x mais 5. Derivada de 10x, 10. Mais 5. O 5 é uma constante. Derivada da constante, 0. Então, aqui é do mesmo jeito, né? Como tem mais 0, eu posso deixar só o 10. Certo? Derivada da primeira vezes a segunda, que aí eu só repito do jeito que está aqui. Aí menos. Por que menos? Porque aqui a gente tem uma divisão. Na divisão, fica derivada da primeira vezes a segunda menos a primeira. Aí eu só repito. Vezes a derivada da segunda. Agora eu vou fazer a derivada da que está embaixo. Derivada de 2x ao quadrado. Do mesmo jeito, ó, o 2 cai, regra da cadeia, multiplicando toda a função. Vai ficar 4x mais derivada de x. É como se tivesse um 1 aqui na frente do x, né? Então, derivada de x é 1. Tudo isso sobre a segunda ao quadrado, certo? Isso faz parte da propriedade da divisão. A gente faz a derivada da primeira vezes a segunda, menos, porque é a divisão, né? A primeira vezes a derivada da segunda. Tudo isso sobre a segunda ao quadrado. Aí eu só repito aqui, ó. Dois x ao quadrado mais x, coloco ela ao quadrado, certo? Aí essa é a nossa resposta do item C. É aquela mesma coisa, como o professor não pede que a gente resolva, ele pede só que faça a derivada, então não precisa resolver, basta só fazer a derivada. Aí do mesmo jeito das outras, a resposta dá só uma linha. Agora vamos para o item D. No item D, do mesmo jeito, eu vou derivar de fora para dentro. Identifico que eu estou fazendo a derivada. E aí eu vou derivar de fora para dentro. O que é que eu tenho fora? Tenho 2, né? No expoente. Então, o 2 cai multiplicando toda a função. Vai ficar 2 vezes. Aí eu repito, do jeito que está aí. Certo? E aí eu subtraio 1 do expoente. No caso, vai ficar 2 menos 1, que dá 1. Então, ele não aparece. Vezes a derivada do que está dentro. Agora eu vou derivar o que está dentro. Ah, mas dentro eu tenho uma raiz. Como que eu faço a derivada de uma raiz? É muito simples. A gente, sempre que tiver uma raiz, a gente vai transformar a raiz em um expoente. Nesse caso,
como a gente tem raiz cúbica de 2x mais 1, a gente transforma a raiz num expoente. Que aí vai ficar 2x mais 1 elevado a 1/3. Certo? É como se aqui dentro a gente tivesse o expoente 1, né? Aí o que está dentro vai para fora e o número que está fora fica de baixo, certo? Aí fica 1/3. Aí agora que eu tenho um expoente, é que eu faço a derivada. Aí do mesmo jeito, regra da cadeia, o expoente cai multiplicando toda a função. Aí vai ficar 1/3 vezes, eu repito a função do jeito que está aí. 2x mais 1. E aí eu subtraio 1 aqui do expoente, ó, vai ficar 1/3 menos 1. 1/3 menos 1 vai dar menos 2/3. Certo? E aí agora eu vou fazer a derivada do que está dentro. Lembra, sempre deriva de fora para dentro. Derivei o que tem fora, agora eu vou derivar o que está dentro do parêntese. Derivada de 2x é 2. Aí derivada de 1 é uma constante, derivada da constante é 0. Então vai ficar 2 mais 0. Aí do mesmo jeito. Como aqui ficou mais 0, se eu quiser eu posso parar no 2. Certo? Porque não faz diferença ter esse 0 aí. Aí fica assim a nossa resposta. Agora o item E. No item E, derivada implícita. É do mesmo jeito das outras derivadas. Só que a gente, se vocês observarem, a gente tem duas letras, né? Tem o x e tem o y. A diferença é só que sempre que a gente derivar o y, a gente precisa colocar um dy dx. Certo? É só essa a diferença. Nesse caso, qual a primeira coisa que a gente vai fazer? Primeira coisa, se vocês observarem, a gente tem raízes, né? Então, para deixar o nosso trabalho mais fácil, a dica que eu dou é transformem as raízes em expoentes. Então, aqui vai ficar xy. Aqui a gente tem uma raiz quadrada, certo? Como se aqui fosse um 2 e aqui tivesse 1. Então, vai ficar xy, transformando a raiz em expoente, 1 sobre 2. Mais x, mesmo jeito, ó, que é como se tivesse 1, raiz cúbica, vai ficar x elevado a 1/3. É igual certo? Sempre que tiver raiz, primeira coisa a se fazer é transformar essas raízes em expoentes, porque isso vai tornar o nosso trabalho mais fácil. Aqui, se vocês observarem, a gente tem uma multiplicação, né? X vezes y. Então, eu posso colocar esse 1 sobre 2 para dentro do parêntese, só porque eu tenho uma multiplicação. Então, vai ficar x elevado a 1 sobre 2 vezes y elevado a 1 sobre 2, certo? Eu só posso fazer isso quando eu tiver uma multiplicação. Aí eu posso elevar individualmente cada um dos termos que está dentro do parêntese, pelo expoente. Aí agora eu vou fazer a derivada normal, né? Aqui, eu tenho uma multiplicação, então eu vou usar a propriedade da multiplicação, né? Derivada da primeira, minha primeira é o x elevado a 1 sobre 2, então eu vou fazer a derivada da primeira. O 1 sobre 2 cai, multiplicando toda a função, que no caso é o x. E aí eu subtraio 1 aqui do expoente. Vai ficar 1 sobre 2 menos 1.
vai ficar menos 1 sobre 2. Derivada da primeira vezes a segunda, só repete. Aí mais, porque é uma multiplicação, né? A primeira, que é o x, vezes a derivada da segunda. É do mesmo jeito. O y está elevado a 1 sobre 2. 1 sobre 2 cai. Depois eu subtraio 1 do expoente. Vai ficar 1 sobre 2. Y menos 1 sobre 2. Derivada da primeira vezes a segunda mais a primeira vezes a derivada da segunda. Certo? Aí o sinal de mais que tem aqui eu repito. E vou derivar esse x elevado a 1/3. Mesmo jeito, 1/3, regra da cadeia, cai, multiplicando toda a função. Vai ficar 1/3 x, e aí eu subtraio 1 aqui do expoente. Vai ficar 1/3 menos 1. Menos 2/3. Ah, sim. Teve um detalhe aqui que eu me esqueci. Nesse caso aqui, só voltando, tá? Antes de passar para o próximo. Aqui a gente fez derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Sempre que eu derivar o y, né? Nesse caso aqui eu fiz a derivada do y. Sempre que eu derivar o y, eu tenho que colocar dy dx, certo? Tinha me esquecido desse detalhe. Agora sim a gente pode continuar, normal. Vou fazer a derivada do x elevado a 1/3. 1/3 cai. E aí eu subtraio 1 do expoente. Vai ficar menos 2 sobre 3. É igual. Aqui do mesmo jeito, ó. Como se eu tivesse uma multiplicação bem aqui. Aí eu tenho a primeira e a segunda. Aí eu faço derivada da primeira, que no caso é esse 4x ao quadrado. Do mesmo jeito, ó, o expoente cai multiplicando toda a função. Derivada da primeira vai ficar 8x vezes a segunda, mais, porque é uma multiplicação, né? A primeira vezes a derivada da segunda. Derivada da segunda. Nossa segunda é o y ao quadrado. O 2 cai multiplicando. Vai ficar 2y. É do mesmo jeito, subtrai 1 aqui no expoente. 2 menos 1, como se aqui tivesse 1. Então ele não aparece. Derivei o y, coloco dy dx. Certo? Essa é a primeira etapa para resolver questões de derivada implícita. Próxima coisa a se fazer é identificar onde tem dy dx. No caso, a gente tem um bem aqui, certo? Dy dx. E a gente tem outro bem aqui, dy dx. Depois que a gente identifica onde tem dy dx, a gente vai isolar ele. No caso, vai ficar dy dx. E aí a gente vai pôr ele em evidência, certo? A gente vai isolar ele. Simplesmente a gente coloca o dy dx em evidência. E aí eu repito todo mundo que está acompanhando ele. No caso, aqui, só basta eu repetir isso aqui embaixo. X elevado a 1 sobre 2. Sobre 2. Y menos 1 sobre 2. Certo? Eu coloco ele em evidência e repito todo o resto que está acompanhando. Aí eu faço isso para cá também. Só que aqui, se vocês observarem, a gente tem um sinal de igualdade, né? Bem aqui.
Para a gente passar desse lado para o outro, por causa do sinal de igualdade, a gente inverte o sinal. No caso aqui está mais, para mim passar para o outro lado, ele vai passar menos. Então vai ficar menos 4x ao quadrado vezes 2y. Certo? Sempre que eu for passar, sempre que eu tiver o sinal de igualdade e eu quiser passar algum termo de um lado para o outro, eu troco o sinal dele. Tá positivo, vai passar negativo. E aí todo o resto eu repito do outro lado da igualdade. Aí só basta eu ir repetindo do jeito que tá aí. Y ao quadrado. Aí aqui do mesmo jeito, ó. Todo o resto que não tem dy dx, eu vou passar invertendo o sinal. Por quê? Por causa do sinal da igualdade. Então eu passo para o outro lado, trocando o sinal. Então vai ficar menos. E aí eu só saio repetindo todo mundo. 1 sobre 2. Menos 1/3. Certo? A única coisa que eu fiz aqui foi peguei todo mundo que tem dy dx e isolei o dy dx do lado esquerdo. E todo o resto que não tem, eu passei para o outro lado da igualdade. Foi a única coisa que eu fiz. Agora o próximo passo é isolar o dy dx. Se vocês observarem aqui, é como se a gente tivesse uma multiplicação, certo? Então a gente vai passar tudo isso que está multiplicando dy dx para o outro lado, dividindo. Eu isolo dy dx e passo para o outro lado, dividindo. E aí eu só repito. Certo? Eu só passei todo mundo daqui de dentro do parêntese para o outro lado, dividindo. Pronto. Assim, a partir do momento que eu isolo dy dx, já está resolvida a questão. Aí essa é a nossa resposta. Certo? Agora vamos para o item F. O item F, do mesmo jeito das outras. Identifico que estou fazendo a derivada. E aí eu vou derivar de fora para dentro. Fora eu não tenho nada. Então basta fazer a derivada normal, né? Que eu tenho uma divisão. Então vou usar a propriedade da divisão. Derivada da primeira, no caso é o 1, né? Derivada de uma constante, 0. Vezes a segunda. Eu só repito. Menos, porque a divisão, né, faz parte da propriedade. A primeira vezes a derivada da segunda. Aí eu vou fazer a derivada da segunda. Derivada de x à quarta. 4x a terceira. Mais
Derivada de x ao quadrado. 2x. Mais. Derivada de 1. É uma constante. 0. É aqui do mesmo jeito, né? Tem aqui, ó, mais 0. Então, se quiser, eu posso parar só aqui no 2x. Tudo isso sobre a segunda ao quadrado. Então, eu faço a segunda ao quadrado. Aí tá feita a nossa resposta. Item G. Do mesmo jeito. Identifica que está fazendo a derivada. E aí deriva de fora para dentro. Fora eu tenho 2, que é o expoente. Então faço a regra da cadeia. O 2 cai multiplicando toda a função. E depois eu subtraio 1 aqui do expoente. 2 menos 1 vai ficar 1. Então ele não aparece. Certo? Depois que eu fizer isso, agora eu vou fazer a derivada do que está dentro. Dentro eu tenho uma divisão. Então eu vou fazer a derivada da primeira. Eu vou usar a propriedade da divisão. Vamos lá. Derivada da primeira. Derivada de x é 1. Mais 1 é uma constante. Derivada da constante, 0. Então, se quiser, eu posso deixar só o 1. Vezes a segunda. Eu só repito do jeito que está aí. Menos, porque é uma divisão. A primeira. Vezes a derivada da segunda. Agora eu vou fazer a derivada da segunda. Derivada de x é 1. Menos. Derivada de 3. 3 é uma constante. É 0. Mesmo jeito. Aqui ficou menos 0. Então eu posso parar no 1. Certo? Tudo isso sobre a segunda ao quadrado. Derivada da primeira vezes a segunda menos a primeira vezes a derivada da segunda. É aqui pela segunda ao quadrado. É sempre essa, que é a propriedade da divisão. Tá feita a nossa resposta. Agora o item H. Do mesmo jeito. Identifica que está fazendo a derivada. E aí deriva de fora para dentro. Fora eu tenho 3 aqui no expoente. Então ele vai cair multiplicando toda a função. Que é a regra da cadeia. 3 vezes. Repete a função. Que aí eu subtraio 1 aqui do expoente. Vai ficar 3 menos 1. Vai ficar 2. Vezes a derivada do que está dentro. Agora eu vou derivar o que está dentro. Aí do mesmo jeito, dentro eu tenho uma divisão. Então eu vou fazer uso da propriedade da divisão. Derivada da primeira, que é 0. Vezes a segunda. Aí eu só repito. Menos. Faz parte da propriedade, né? Com a divisão. A primeira. Vezes a derivada da segunda. Eu vou fazer. Derivada de x à quarta. O 4 desce, multiplicando todo mundo. E aí eu subtraio 1 do expoente. Mais. Derivada de x ao quadrado. 2x. Mais. Derivada de 1. 1 é uma constante. É 0. Do mesmo jeito. Aqui ficou mais 0.
Então, se quiser, eu posso parar aqui no 2x. Certo? Tudo isso sobre a segunda ao quadrado. Certo? E aí tá feita a nossa resposta. Nesse vídeo eu vou fazer só a primeira questão. E aí eu vou gravar outro resolvendo a 2. Certo? É isso, galera.